de Justiça tem mantido a tradição de fazer orientações de acordo com a Campanha Nacional de Saúde. Nós estamos no Maio Laranja, o mês de prevenção ao abuso sexual infantil, e por conta disso nós temos hoje uma convidada muito especial, uma amiga querida, professora Catarina, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação. Ela está lançando um livro chamado Carinho Sim, Abuso Não, Aprendendo com Ivete, e ela vai compartilhar um pouco com a gente algumas orientações, algumas reflexões sobre uma questão tão importante quanto a questão do abuso sexual infantil. Professora? Bom, eu quero começar agradecendo ao Tribunal de Justiça pela oportunidade, a Ingrid, que realmente é uma amiga de muitos anos, e da gente poder estar aqui hoje falando de um tema que eu costumo dizer que ele não é importante. Ele é importante e necessário, que é o abuso sexual infantil. A gente tem o mês de maio como um mês que marca uma campanha de debates, né, uma campanha de prevenção, mas eu também falo que o combate ele é diário, né? Então ele é todos os dias, ele precisa ser um combate em diversos contextos, e penso que iniciativas como essa permitem que a gente possa dialogar com a sociedade e poder, obviamente, por meio desse diálogo, auxiliar em estratégias de prevenção ao abuso sexual infantil. Eu fiquei pensando que a gente estava fazendo um bate-papo antes da gente fazer a gravação, e você colocou uma coisa que é muito importante, né? Que a gente tem a expectativa de que normalmente os abusos são feitos apenas em meninas e por homens adultos. Isso não é necessariamente o que foi constatado, né? Existe, na verdade, uma série de crenças em relação ao abuso sexual infantil. Então, a gente tem crenças, né, de que só as meninas são abusadas. Não, meninas e meninos são abusados. A gente tem a crença de que essa criança é uma criança que ela vai ser abusada numa situação em que ela vai estar sozinha, numa rua, um adolescente vai estar sozinho, numa rua deserta, e vem um estranho e vai abusar dessa criança. E então a gente tem assim uma série de crenças no nosso imaginário coletivo, que eles são, na verdade, são crenças, na verdade, que são incompatíveis com os dados. Então, o que os dados mostram, né? Os dados mostram que meninos e meninas são abusadas, os dados mostram que abusadores podem ser homens e mulheres, e os dados, eles mostram também, Ingrid, que esse abusador é alguém que pertence a esse meio dessa família e dessa criança, né? Então, a gente tem aí parentes, como padrastos, pai biológicos, tios, primos, amigos próximos a essa família, né, como sendo esses abusadores. Acho que um dado que é importante de colocar, né, é que, embora seja um fenômeno, né, um problema de saúde pública, que é um problema em nível regional, nacional e mundial, e que consegue, na verdade, atingir crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, enfim, etnias diferentes. A gente tem dados que mostram claramente que as pré-adolescentes, meninas, negras e em situação de vulnerabilidade são as vítimas mais frequentes. Eu fiquei pensando duas coisas, né? Uma, como acolher essa criança, né? E a outra também por que essas crianças que estão passando por essa situação, normalmente elas demoram muito tempo para que elas possam, né, colocar a situação, que elas possam até pedir socorro. Revelar essa situação, né, Ingrid? Isso. Bom, então acho que a gente pode começar por aí, primeiro porque esse abusador, ele não chega junto a essa criança e comete um estupro no seu sentido da conjunção carnal. Como eu disse, esse abusador é alguém que pertence a esse núcleo familiar de alguma forma, é alguém que estabelece um vínculo de confiança com essa criança e com essa família, é alguém que começa a produzir essa situação de abuso de forma gradual, por meio daquilo que a gente chama, né, da escalada da agressão. Então, essa criança, ela vai demorar a discriminar que aquilo é uma situação de abuso. E aí, quando, né, ela percebe, quando ela discrimina, a gente já tem aí um estado bem avançado, um período, né, e também tipos de abuso, né, diferenciados dentro dessa escalada. Eu também gosto de destacar, né, que se tem, né, ainda voltando à situação das crenças, né, algumas crenças
sobre o que acontece nesse momento da situação de abuso. E aí a gente também conversava há pouco sobre essa resposta reflexa, incondicionada, que algumas crianças têm durante uma situação de abuso. Isso é possível de acontecer. A interpretação que os abusadores fazem é de que a criança está tendo algum tipo de prazer nesse cenário, nesse contexto. Isso não é verdade, são respostas reflexas, são respostas, né, fisiológicas e não se caracterizam como respostas, né, de prazer ou de aceitação daquela situação. E aí entra um pouco no que a gente conversava, né, que eu recebo muitos pacientes adultos que passaram por situação de abuso e que tem muita confusão a respeito dessa época. Primeiro, por quê? Porque dentro daquela ciclo de confiança onde elas se sentiam seguras, isso aconteceu. E segundo, por conta de uma sensação de culpa. Exatamente porque você falou, e eu lembro sempre, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu estou aqui sentada, vem alguém na minha costa e sopra aqui perto da minha orelha. Eu vou sentir um arrepio. Isso não quer dizer que eu senti prazer, e muito menos que eu estou autorizando alguém a fazer qualquer coisa. As crianças, não sabendo disso, elas relacionam o fato de que se eu sentir alguma coisa, é porque eu gostei da situação, porque eu sou culpada, e se eu contar, eu vou levar bronca, eu vou ser castigada. Né? Isso tem uma repercussão, não só enquanto eu sou criança, adolescente, mas isso é levado por muito tempo ao longo da vida sexual, nos vínculos de confiança na fase adulta também, né? Acho que você traz, né, um dado aí de intervenção terapêutica, de prática terapêutica, né, que ele se alinha com os dados também da literatura e das pesquisas da área, de como o abuso sexual ele tem uma repercussão em diversas fases do desenvolvimento do indivíduo. Se tem uma noção de que quando criança isso acontece, a gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre isso, a criança ela vai esquecer, né? Ela vai simplesmente apagar isso da cabeça dela. E aí a gente sabe que não é assim. E que de diversas formas, por meio de diversos sintomas, isso pode comparecer ao longo da sua história de vida. Uma pergunta também que os pais, os professores, eles sempre fazem quando eu estou em palestras, em eventos, debatendo sobre o tema é: Catarina, a gente pode identificar comportamentos, sintomas que dê dica de que a criança está numa situação de suspeita de abuso sexual? Isso aí é muito complexo, tá certo? É complexo porque a sintomatologia que uma criança tem, como, por exemplo, respostas de ansiedade, mudanças de humor, distúrbios alimentares, choro constante, são padrões de comportamento e sintomas que estão presentes, Ingrid, em outros transtornos. Então, assim, nós especialistas, né, e também por meio de orientações a educadores, a gente fala sempre da importância do estabelecimento dos chamados nexos causais, né? Há a presença de um adulto muito frequentemente próximo a essa criança, como esse adulto ele tem abordado essa criança, o que a criança tem falado sobre esse adulto em casa, para os pais, ela tem emitido respostas de fuga e de esquiva na presença dessa pessoa, aliada com esses sintomas, né? Então, a partir daí, a gente vai ter dicas, tá certo? Em termos de uma suspeita. Porque acho também que é importante deixar claro que todo esse processo de avaliação do abuso sexual infantil, ele é feito por especialistas, por peritos, por pessoas que são treinadas e capacitadas para fazer isso. Nós, terapeutas, nós educadores, né, e pais, podemos, na verdade, ter essas dicas em termos de suspeita e, obviamente, a partir daí, né, fazer uma denúncia para averiguar essa situação por meio desses elementos que eu coloquei aqui para você. Eu fiquei pensando também, uma coisa que a gente estava conversando, né, em como acolher essa criança, porque muitas vezes essa história ela vai tendo uma repercussão tão grande, e aí, de repente, a vizinhança toda está sabendo, e a própria criança, ela começa até a negar a história, porque ela se vê exposta, ela se vê desassistida, ela se vê precisando repetir, e ela pensa assim, seria mais econômico eu não ter dito nada. Como é que a gente liga com isso? E aí é um dado também bem interessante do que acontece, é um aspecto que eu abordo também no livro, porque tem um determinado momento em que a Ivete revela, né? Ela conta para a mãe conta para a vizinha, elas vão procurando várias pessoas para relatar ali,
E aí, nesse momento, há uma série de questionamentos em cima da Ivete, que deixam a Ivete confusa, né? Inclusive, com falas do tipo, olha, se realmente isso for verdade, coisas ruins vão acontecer com essa pessoa, e a criança começa a ficar, de fato, muito confusa, muito amedrontada com aquela situação, e tem aí relatos, né, passa a ter, a partir desse momento, relatos confusos do que de fato aconteceu com ela. E aí a importância dos pais, dos educadores, desse adulto no momento de escuta, né, fazer essa escuta e validar a fala da criança. Não pedir para que essa criança fique repetindo isso para todas as pessoas que se aproximam, porque cada vez que ela repete, ela revive esse sofrimento, esse trauma que ela passou. E um outro dado que é relevante, eu acho que uma outra informação que eu acho que é importante da gente dialogar, né, é de que esse abusador, ele também ameaça essa criança. Né, ele chega com essa criança e ele diz que ninguém vai acreditar nessa criança. Esse abusador, ele diz que ele vai fazer algo com essa família, com seus irmãos menores. Então, ela está numa situação, né, na qual ela está sendo ameaçada de falar o que aconteceu. Então, por isso a importância do acolher e do validar a fala. Pensando que a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma criança. Ela não acha que ela tem força como adulto, né? Então, assim, ela é só uma criança no meio de uma situação tão complicada, tão constrangedora, né? E aí, Catarina, eu te pergunto, o que você pode dizer, né, para os pais, os responsáveis, para pessoas que vivem com crianças e adolescentes, né? Como é que eles podem trabalhar a prevenção desse tipo de situação? Tá. Bom, então acho que o primeiro elemento, né, que a gente tem defendido muito, enquanto pesquisadores, enquanto terapeutas, é da importância dos pais, dos educadores, falarem com as crianças, né, sobre o que na verdade é um abuso sexual, falar sobre, né, permitir o conhecimento do próprio corpo, os limites os limites que precisam ser dados para o outro em relação ao seu corpo. E aí a gente também fala, né, da importância do desenvolvimento de habilidades autoprotetivas, deixando bem claro que quando a gente fala de ensinar crianças e adolescentes as habilidades autoprotetivas, não é que essas crianças elas tenham que por si só se proteger, não. Nós, adultos, é que somos responsáveis por essa proteção. Agora, quanto mais orientarmos, quanto mais dermos informações a essa criança, mais ela vai ter capacidade, vamos dizer assim, ou em termos de probabilidade, diminuir, né, uma situação da qual ela possa ser abusada. Então, quais seriam essas habilidades? Primeiro, ensinar essa criança a discriminar uma situação de perigo ou um adulto, né, com padrões de comportamento, né, muito excessivos, muito próximos a essa criança, ali a todo momento, né, rondando e solicitando essa criança. O segundo é o de que ela pode e tem o direito de dizer não a este adulto, que ela precisa fugir de uma situação de perigo. E o terceiro, comunicar a alguém de confiança aquilo que aconteceu. Porque a partir disso, né, a partir dessa comunicação, o adulto de confiança ele vai procurar os órgãos responsáveis, como o Conselho Tutelar, que tem sido um órgão muito importante no enfrentamento, no que se refere a orientar essas famílias, a orientar os educadores sobre como, né, dentro da rede, se desenrola ou, na verdade, né, se caminha os processos de denúncia. Então, gente, agradecer novamente a presença da minha querida amiga Catarina, mostrar de novo o livro tão importante, né, para nós que temos acesso a crianças, porque, sim, isso aqui precisa ser falado, precisa ser compartilhado, como ela falou, a gente está no Maio Laranja. Mas, assim, as campanhas, elas só servem para lembrar a gente da importância de certos assuntos, tá? Então, esse vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, por favor, compartilhe conosco. Muito obrigada.